semelhantes, vamos demonstrar que o amor igual língua, fácil é partilhar. Paz do Senhor, irmãos, irmãs, privilégio muito grande estar aqui com vocês, sempre bom voltar aqui, parabéns por mais uma conferência, estou vendo que vocês estão construindo, e espero que vocês saibam o que estão fazendo, que cada tijolo aqui podia ajudar um missionário, então tem que ser muito importante, porque se não for importante, Jesus vai cobrar, tem de saber o que está fazendo, porque cada tijolo aqui podia ser uma pessoa ganha, um irmão na igreja sofredora salvo, uma Bíblia farsi produzida, uma Bíblia em árabe. Então tem de saber o que está fazendo quando constrói templo. Ah, está tirando peso. Está vendo? Isso é importante, está vendo? Então tá bom, tá vendo? É isso que eu falo. Tem que saber o que está fazendo. Então está fazendo certo, então tá bom. Cadê o pedestal, meu irmão? Que eu não consigo fazer igual o Aguinaldo. O Aguinaldo é melhor que eu, ele consegue ficar segurando o microfone. Obrigado, querido. Mas é isso que é importante. E tudo que a gente faz fala sobre missão. Aliás, a gente existe para fazer missão. Por isso que eu falei, tem de saber tudo que está fazendo, porque a gente vai ter de justificar para o Senhor porque que a gente usou o dinheiro aqui e não usou em missão. Aí tem uma boa justificativa, porque ia cair. Essa é uma boa justificativa. Né? Vocês não fiquem bravos comigo não, viu, irmão? Mas nós estamos num país onde não dá mais para pregar o Evangelho, porque os irmãos não aguentam mais da Bíblia. Tudo que você fala, o irmão fala, não, mas a gente não pensa assim. Nós somos comprados, irmão. Aqui todos nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós somos comprados. Nós não decidimos nada não, nós só obedecemos. Quem decide é Jesus, Ele que pagou. Então, eu e você, nós não somos de nós, não. Eu e você não decidimos mais nada. Não decidimos nem a nossa casa onde vai ser. A gente não decide nada, a gente foi comprado. A gente foi comprado. A gente tem dono. Por isso que a gente não é dono de mais nada, porque a gente tem dono. Então, aquele que é dono da gente é dono de tudo. É dono de tudo que a gente pensa que é da gente. Entendeu? Essa roupa que eu estou usando aqui, ela não é minha, é de Jesus. Eu só estou usando porque Jesus deixa. Se Jesus achar que não devo usar mais essa roupa, não posso mais usar. Porque eu tenho dono. Eu não pertenço a mim mesmo. Nem eu, nem você. Entendeu? Aí a gente fica ouvindo os caras lá do mundo e eles falam como se eles fossem donos do seu próprio nariz. O problema deles é que eles são enganados. Eles são todos prisioneiros das trevas. E aí eles pensam que são donos do seu próprio nariz, mas eles estão todos acorrentados no inferno. Só que o inferno, ele faz igual aquele filme Matrix. Lembra que teve um filme que fez muito sucesso aí, que era Matrix?
que o cara pensava que era diretor de empresa e era pilha de máquina, porque ele estava preso numa máquina, a máquina se alimentava da energia dele, mas a máquina fazia ele pensar que ele era executivo da IBM. O diabo faz a mesma coisa, as pessoas estão todas acorrentadas, elas não veem, elas estão todas acorrentadas, mas elas pensam que são diretoras da IBM, que são diretoras da Philips, que são donos do seu próprio negócio, donos do seu próprio nariz, mas eles estão todos acorrentados. Todos acorrentados. Nós não. Nós sabemos quem somos e a quem pertencemos. E aquele que manda em nós não nos engana. Ele disse exatamente o preço que custou e por que nós devemos servi-los e da onde ele servi-lo e da onde que ele tirou a gente. Não pode esquecer isso nunca, porque o dia que a gente esquecer isso, a gente deixa de ser crente. A gente continua sendo religioso, mas a gente deixa de ser crente. Porque a gente não obedece mais Jesus. Quem não obedece Jesus não é crente. É religioso, mas não é crente. Os crentes sabem que pertencem a Jesus. Eu estava acorrentado no inferno, Jesus satisfez a justiça de Deus, Deus me perdoou e Satanás não pôde me segurar lá porque Jesus disse ele está perdoado. Entendeu? Então, por isso que tudo a gente tem de perguntar mesmo. Então, vocês não fiquem chateados comigo, não. Fica chateado não, porque eu só fiz a pergunta que Jesus faz todo dia. Mas tem certeza que você vai fazer mesmo? Isso vai adiantar a minha volta ou vai atrasar a minha volta? Porque o apóstolo Pedro disse que a gente pode adiantar a volta de Jesus. Trazer Jesus mais cedo. Mas também pode fazer Jesus demorando. Cada movimento nosso a gente tem de saber. Isso traz Jesus mais cedo ou vai fazer Jesus demorar mais para chegar? É claro que essa demora tem um limite, porque uma hora a trombeta vai tocar e pronto. Mas o Pedro disse que a gente podia chamar mais cedo. Então, quando a gente fala de missão, a gente fala sobre isso. E aí, já que nós vamos falar de missão, eu queria ler com os irmãos e irmãs João, o Evangelho, no capítulo 4. João, o Evangelho, no capítulo 4. Texto muito conhecido de todos nós e muito rico. Quando, pois, o Senhor veio a saber, versículo 1, tá? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la.
Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já falou. E nós rogamos, Pai, que fales ainda mais pelo Teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, Jesus era um estrategista. Ele viu que os fariseus estavam ficando muito incomodados com ele. E ele foi embora. Falou: vamos mudar de ares, porque a coisa aqui está ficando pesada. Os fariseus estão muito incomodados comigo. Eles estão achando que eu estou batizando gente demais, que eu tenho seguidor demais. Então, vamos mudar daqui. Porque Jesus era um estrategista. Jesus não tinha a fé que a gente tem, não. Em compensação, a gente também não tem a fé que Jesus tinha. Isso é diferente. A nossa fé é muito diferente da fé de Jesus. Mas é muito. Aliás, a fé que a gente tem, Jesus nem imagina que possa ter. Ele não passou pela cabeça dele. Por exemplo, vou dar um exemplo para você de como é diferente a fé que a gente tem hoje e a fé no tempo de Jesus. Vamos imaginar José, o pai adotivo de Jesus, quando o anjo Gabriel chegou para ele em sonho e disse assim: olha, Zé, pega a sua esposa, pega a criança e foge para o Egito. Foge para o Egito, porque Herodes vai procurar a criança para matar. Se o José tivesse a fé de hoje, ele ia dizer assim para o anjo: não, senhor, eu sou cabeça, não sou cauda. Eu não fujo de jeito nenhum. O que você está pensando o quê? E tem mais, esse menino aqui é ungido do Senhor, e no ungido de Deus ninguém toca. Está pensando o quê? Sou ungido, rapaz. Isso que é ungido, eu fui ungido para ser pai dele, ele é ungido para ser o Salvador. Ninguém mexe no Salvador, rapaz. Está pensando o quê? E tem mais, seu anjo. O senhor, em vez de vir aqui falar para mim que eu tinha de fugir, o senhor tinha de trazer essa jarada que está de férias aí, bota esse pessoal aqui de espada desembainhada na porta da minha casa. Não quero Herodes passando a 2 quilômetros da minha casa. Está vendo? Essa é a fé de hoje.
Essa é a fé de hoje. Não é a fé que obedece a Jesus. É a fé que diz para Jesus o que ele tem de fazer. Essa é a fé de hoje. Não, Deus vai fazer. Escuta, irmão, mas Deus não disse que... Não, Deus vai fazer, eu estou te falando, você tem que ter fé. Não, peraí, isso aí não é fé. Você está dando uma ordem para Deus. Como você diz que Deus vai fazer? Você já ouviu a orientação de Deus? Ele já falou com você? Ele disse para você o que é para a gente fazer? Rapaz, você não tem fé, você é um covarde. Porque os homens de Deus são gente corajosa. E tem mais, os anjos estão aqui. Se esses anjos não derem conta, a gente muda. Chama outra turma. Essa é a fé de hoje. Essa fé é mágica. Essa fé é mágica. Essa fé Jesus não conhecia. A fé que Jesus conhecia era a fé de obedecer a Deus. Deus está salvando a gente na nossa história. A gente não sabe qual é o próximo passo que deve dar, mas Ele vai dizer para a gente e a gente vai fazer. Essa é a fé. Por exemplo, na fé do passado, na fé de hoje, se a gente tivesse encanado a Galileia e acabou o vinho, a gente ia chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, é o seguinte, acabou o vinho e eu determino que o senhor faça vinho. Jesus tem 6 talhas que é para usar com água lá, está vazia. Então Jesus dá uma ordem, basta uma palavra sua, dá uma ordem, e aquelas talhas vão se encher de vinho. E aí Jesus dizia: eu ordeno que as talhas se encham de vinho. Pronto. Essa é a fé de hoje. A fé do passado era assim: Jesus chegava e dizia: garçom, os garçons, por favor, vocês vão fazer um favor para mim. Vocês vão encher aquelas talhas de água. Jesus, são 900 litros. Entre 680 a 900 litros. E Jesus ia dizer: eu sei. Para encher os 900 litros, por 900 litros de água lá. Mas Jesus, aquela água lá é usada para o pessoal lavar o rosto e lavar as mãos para poder comer. Todo mundo já lavou as mãos, todo mundo já lavou o rosto. Não precisa mais lavar. Jesus diria: eu sei. Enche as talhas de água. 900 litros. 900 litros. Na mão, né, Jesus? Porque não tem água encanada, não tem bomba. Na mão, né? Na mão. Pode encher, 900 litros. Sim, senhor. Aí eu imagino um garçom falando com outro: escuta, o que acabou não foi o vinho? Foi. E o que a gente está fazendo aqui enchendo as talhas de água? E o garçom: sei lá, Jesus mandou, né? E a hora que Jesus diz: pega um pouco dessa água, leva para a minha sala. Eu imagino um garçom falando para o outro assim: mestre sala não está pedindo nada não. E o outro diz: eu sei. E quando a gente chegar lá com essa água aí, a gente fala o quê? Aí o garçom diz: sei lá, fala que o filho da Dona Maria mandou, porque não tem mais nada para falar. Aí essa era a fé do passado. A fé do passado era assim: faça o que Jesus disser, mesmo que você não entenda. Você pode não estar entendendo o que está fazendo, mas Ele sabe o milagre que está realizando. Faça o que Ele disser. Fé cristã não é fé para receber coisa de Jesus, é fé para cumprir ordem de Jesus. A fé moderna é fé para receber coisa de Jesus. Então a gente diz assim: não, você não recebe porque você não tem fé. Não, mas a fé não é para receber coisa de Jesus.
A fé é para cumprir a ordem de Jesus. É para ter a coragem necessária para fazer o que Jesus manda fazer. É para ter a perseverança necessária para fazer o que Jesus manda fazer. É para ter a capacidade de superar o sofrimento e fazer o que Jesus manda fazer. É para isso que é a fé cristã. A fé cristã não é mágica, não é varinha de condão, não. Então, a fé que nós temos hoje, Jesus não sabe o que é. Em compensação, a fé que Jesus e o pessoal dele tinham no passado, a gente também não sabe, então empatou. Não é? Nem a gente sabe, nem Jesus sabe. Porque hoje a gente teria dado uma surra no Gabriel, o anjo. Não, senhor, não vou fugir coisa nenhuma. O que é? Sou cabeça, xará, não sou cauda, não. Mas que anjo frouxo. O que é isso? Eu queria ver, bota o seu exército aí, homem. Cadê o seu exército? Entendeu? Até porque na fé moderna a gente manda nos anjos. Na fé do passado a gente não mandava em anjo nenhum. É a conversa de Josué com o anjo que apareceu para ele antes dele vencer Jericó. Ele chegou lá, o anjo estava na frente dele com a espada desembainhada. E ele disse: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E aí o anjo deu a pior de todas as respostas. Ele disse: não. Não o quê? Não o quê? Não dos nossos, não deles, não o quê? O anjo disse: não, eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Não é você que me pergunta de que lado que eu estou. Eu que estou te perguntando, você está de que lado? Porque eu não sei se você percebeu o detalhe, mas eu estou com a espada desembainhada. Então diga de que lado você é. Porque se você é do Senhor, eu tenho algo para te dizer. Se você não é do Senhor, você vai ficar aqui mesmo. Essa é outra fé. Aí o que o Josué fez? Se ajoelhou e diz: o que o meu Senhor me manda dizer? Isso é fé. Então Jesus tinha essa fé. Ele percebeu que os fariseus estavam preocupados com ele, e o Senhor disse para ele, o Pai disse para ele: vai para Galileia. Eu vou para Galileia. Se fosse no dia de hoje, ele ia dizer: eu estou pouco me lixando para os fariseus. Eu quero lá saber o que fariseu acha, rapaz. Está pensando que está falando com quem? Sou ungido do Senhor. Esse é o ponto, é que hoje, ungido do Senhor significa um sujeito que pode fazer o que quiser, porque é ungido do Senhor. No passado, ungido do Senhor significava um sujeito que o Espírito Santo pôs a mão sobre ele e disse: eu tenho um serviço para você, vá e faça. E aí o ungido ia e fazia. Ser ungido do Senhor hoje é uma celebração. Ser ungido do Senhor ontem era um sacrifício. Se você duvida do que eu estou falando, volta a ler a Bíblia. Vê qual foi o profeta que saiu fazendo festa porque tinha virado seu profeta. Vasculhe sua mente, você leu a Bíblia tanto quanto eu. Qual profeta saiu fazendo festa porque era profeta? Você sabe, lembra de algum? Mas você lembra de como os profetas disseram: meu Deus, justo eu. Você lembra da festa que Moisés fez quando foi ungido libertador? Qual foi a festa que ele fez? Diz: não, pelo amor de Deus, eu não, manda outro. Eu não, isso aqui, o senhor me desculpa, mas isso aqui é peso demais. E Jeremias? Jeremias disse: o senhor me seduziu.
O Senhor me seduziu, o Senhor me disse para vir, olha aqui essa loucura. Os caras só me perseguem, me jogam no calabouço. E o Senhor disse, eu estou aqui apanhando por sua causa. Cadê os ungidos que apanham por causa do Senhor hoje? Os ungidos de hoje ganham dinheiro às custas do Senhor, compra carro importado às custas do Senhor, muda para mansão às custas do Senhor. Porque eles são os ungidos do Senhor, eles têm mais cara de ungido de Satanás. Porque o ungido do Senhor é uns caras que perdiam tudo. Jesus chegava para o cara, o Espírito Santo chegava para o cara e dizia, olha, você estava querendo construir uma casa, né? Estava, não vai mais. Estava querendo trocar de carro, né? Estava, não vai mais. Estava querendo viajar, né? Eu estava, senhor, aqui com uns planos, não vai mais. Por quê? Eu tenho um trabalho para você. Você perdeu tudo. Senhor, tudo. Você perdeu tudo. Você não tem mais nada. Agora você só tem a mim. Você vai fazer o que eu disser. Eu tenho um plano e eu escolhi você. Então Jesus era dessa turma. Jesus era dessa turma. Essa turma que dizia, perdi tudo. Perdi tudo. Eu não tenho mais nada. Agora eu só vou ter o que Jesus disser que eu posso ter, só vou comer a comida que Ele disser que eu posso comer. Uns caras, Deus disse assim, é o seguinte, você vai comer gafanhoto e mel silvestre. Mas não tem mais nada na culinária aí, os anjos mestre Cuca não sabem fazer mais nada. Não, é só gafanhoto e mel silvestre mesmo. Para outro, o Senhor disse, eu vou mandar uma carne para você. Ah, legal, obrigado. Aí chega uma carne. Quem é que está trazendo? Corvo. Espera aí, senhor. O senhor está brincando comigo, né? Não. É só comida, pode comer. Senhor, dá licença, deixa eu explicar para o senhor. Os corvos, eles são aves de rapina. Eles só pegam carne de animal morto no meio do caminho. Aí Deus diz para o profeta, bom, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu criei o corvo, eu sei o que ele faz. Então, o senhor sabe, eu sei, e o corvo está aqui com a carne. O que eu faço? Come. Fui eu que mandei. Mas o senhor não podia mandar pomba, águia, gavião, sei lá, está cheio de pássaro. O senhor criou um montão de pássaro. Não, filho, é o corvo mesmo. Pode comer, a carne é boa. Isso era um ungido do Senhor no passado. Está vendo? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Então Jesus era dessa turma. Ele recebia uma ordem do pai e dizia, nós vamos embora. Por quê? Coisa está ficando boa aqui. O pai disse que é para ir embora para Galiléia, nós vamos para Galiléia. Por causa do quê? Por causa dos fariseus. Mas senhor, justo senhor, com problema com fariseu. O pai disse para ir embora. Então o que nós vamos fazer? Vamos embora. Falou para ir embora. Falou para ir para Galiléia. Nós vamos para Galiléia. Ah, tá. Então tá bom, então vamos. Ah, sim, mas é o seguinte, nós vamos passar por Samaria. Ah, mas o senhor está brincando comigo. Samaria é perigoso, pai. Mas Jesus, Samaria é perigoso. Mas o pai disse que tem uma agenda para mim lá em Samaria, lá na cidade de Sicar, lá no poço de Jacó, e eu tenho de ir para lá. Jesus, no meio dos samaritanos, então o senhor sai dos fariseus e vai para os samaritanos?
Ou seja, o senhor é daquele tipo que tanto faz saltar quanto pular, né? Que o senhor sai do fogo e cai na panela fervendo. Que é isso? O senhor falou, não, os fariseus estão aqui incomodados, nós vamos sair. Vamos para onde? Vamos para Samaria. Mas, Senhor, a gente sai dos bandidos e vai para os assassinos? Por quê? O pai mandou. Eu tenho uma agenda lá em Sicar, eu vou lá. Aí ele foi lá para um lugar histórico, igual o Aguinaldo falou. Chegou lá no lugar onde Radassa, Esther e Radish, né, que eles chamam, em face. É bem parecido com o hebraico, né? E fez aquela obra em nome do Senhor e fez com que Amã fosse condenado e o povo de Israel superasse aquela calúnia toda, enfim, aquela armação toda de Satanás. Então, Jesus foi para um lugar histórico. O Poço de Jacó era um lugar histórico, igual aquele lugar que o Aguinaldo foi, igualzinho, histórico, era o Poço de Jacó. Jacó tinha dado para José, um poço miraculoso, jorrando água no deserto. Água lá no fundo, mas era água. Água no deserto, meu amigo, vale mais do que petróleo. Água no deserto é o que há. Porque 5 dias sem água, vai dessa para melhor. Não tem saída. A gente pode ficar até 40, 50 dias sem comer. Sem beber água, 5 dias. Tchau. Vai dessa para a eternidade. Pelo menos foi a informação que eu tive. Se tiver aí alguém da área de saúde que sabe melhor do que eu isso aí, por favor, me corrija. Mas foi a informação que eu tive. Bom, aí Jesus está lá sozinho, ainda manda os discípulos irem buscar comida e fica sozinho. Aí chega uma mulher, que era uma mulher que tinha um problema com a comunidade, porque ela chegou na hora do almoço, vê se pode ir buscar água no deserto na hora do almoço. O sol na hora do almoço, meu amigo, ninguém aguenta. Ela foi na pior hora possível. E o fato dela ter ido na pior hora possível é porque ela tinha algum problema com a comunidade dela, que ela não podia mais andar com as outras mulheres, porque as outras mulheres iam de manhã bem cedinho, né, para buscar água. É o que não faz sentido, né? Aí ela chega lá, está lá com o cântaro dela, vai puxar água, Jesus se aproxima e diz, mulher, me dá de beber. Ela leva um susto. Primeiro porque ela é uma mulher, está sozinha, ele é um homem, está sozinho, ela é samaritana e ele é judeu. Qual é a intenção desse moço? Ela diz, não, peraí, por que o senhor está falando comigo? O senhor é judeu, eu sou samaritana, por que o senhor está falando comigo? Aí Jesus disse, olha moça, se você soubesse o presente que Deus tem para você, e quem sou eu, ao invés de eu estar pedindo água para você, você que ia me pedir. E eu ia dar para você um rio de águas correntes, porque é isso que significava água viva na língua deles. Significava água corrente, igual os rios que nós temos no Brasil. Que no Brasil a gente tem rio de água corrente que é corredeira para tudo quanto é lado. Esse país é uma bênção, não é? A água aqui é o que há. Eu ouvi dizer que a gente tem quase 1/3 dos mananciais de água potável do planeta. Então é água que não acaba mais. E aí Jesus disse, eu tenho um rio de água corrente. Ela falou, não é possível. Não é possível, a menos que o senhor seja maior do que Jacó. Porque esse poço aqui já é um milagre. Esse poço aqui já é um milagre. O senhor está me pedindo água para beber e o senhor não tem como tirar água daqui. Um dia que o senhor tem uma água corrente, o senhor por acaso é maior do que o nosso pai Jacó? O senhor está brincando comigo. E aí Jesus respondeu, não estou brincando não, filha, eu sou maior do que Jacó. Eu sou maior do que Jacó. Porque quem beber da água que o Jacó arranjou aí para vocês, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais
nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, a água que só eu posso dar vai virar uma fonte dentro da pessoa. E uma fonte, minha filha, que vai durar eternamente. Sabe o que é eternamente? Você não sabe, né? Ninguém sabe, só Deus sabe o que é eternamente. Pois é, uma medida que só Deus conhece. Eternamente. Aí a moça falou, então me dá dessa água. Que aí eu nem preciso vir aqui e nunca mais vou ter sede. Ela deu uma fechada em Jesus. Era uma mulher espertíssima, muito inteligente. Jesus disse, então tá bom, vai buscar o seu marido. Por que ele falou vai buscar o seu marido? Porque ele está falando de coisas espirituais. E naquela época, só os homens podiam ter exposição da palavra. As mulheres ouviam dos maridos. Os maridos é que recebiam a palavra e podiam expor a palavra. Então ele falou, vai buscar o seu marido então, que eu falo para você sobre a água viva. Aí ela disse, eu não tenho marido não. Se o senhor quiser falar, tem de falar comigo mesmo. Eu não tenho marido, não tenho ninguém para buscar. E aí a hora que ela está esperando que ele vai dizer, tá bom, então esquece, ou tá bom, eu falo para você, ele surpreende ainda mais essa moça, porque ele está surpreendendo o tempo todo, né? Falando de água viva, falando de água que jorra para a eternidade e tal. Aí ele surpreende ainda mais, ele diz, pelo menos você é honesta, hein? Você é verdadeira. Porque você já teve 5 maridos e você está certa. Esse aí que você tem não é seu marido, não. Aí ela diz, opa, o senhor é profeta, hein? Aí muda de assunto. Aí começa a dizer, bom, então, os nossos pais adoravam nesse monte, que é o Monte Gerizim, porque quando Israel se dividiu, vocês sabem, Israel se dividiu em 2 nações. A Judéia no sul, Israel no norte. Aí a capital do norte era Samaria, a capital do sul, da Judéia, era Jerusalém. O templo estava em Jerusalém. Aí os reis do reino do norte, de Israel, não queriam que o povo ficasse indo para Jerusalém, porque fica atravessando fronteira, né? Então o que eles fizeram? Eles reuniram os seus sábios lá, e lá no Monte Gerizim eles fizeram um altar igual ao altar de Jerusalém. Então os de Israel, do norte, ao invés de ir lá em Jerusalém oferecer culto ao Senhor, eles faziam no Monte Gerizim. Aí ela começou a falar, pois é, os nossos pais adoravam aqui nesse monte, o Monte Gerizim, vocês dizem que a gente tem de adorar em Jerusalém. Aí Jesus parece que entrou na conversa dela e disse, pois vai chegar a hora, e já chegou, que vocês não vão adorar nem aqui, nem em Jerusalém. O lugar certo é Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus, a gente adora o que conhece, vocês adoram o que não conhece. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Então parece que Jesus entrou na conversa da moça. E eles mudaram de assunto. Mas será que eles mudaram mesmo? O que era adorar naquele tempo em que Jesus estava falando com aquela senhora? Se um judeu ou um samaritano dissesse, eu vou adorar a Deus, todo mundo sabia o que ele ia fazer. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia levar um animal para ser sacrificado. Ou um cordeiro, se ele tivesse posses, ou um pássaro, se ele não tivesse posses. Ele ia levar um animal, o animal ia ser sacrificado no lugar dele, e aí ele ia poder ser perdoado por Deus. Então, todo mundo sabia, naquela época, que ir adorar a Deus era ir pedir perdão. Às custas da morte de um animal. Então, aquela senhora não estava mudando de assunto.
O que ela estava dizendo para Jesus é o seguinte: olha, eu sei que eu tenho um problema para resolver com Deus. Mas sabe de uma coisa? Ninguém sabe onde é que resolve o problema com Deus. Onde é que se pede perdão para Deus? Vocês dizem que é em Jerusalém. Nossos pais faziam aqui no Monte Gerizim. Ninguém sabe. Aí Jesus disse: ninguém não, moça, eu sei. É em Jerusalém que se pede perdão para Deus. Porque a salvação veio dos judeus. Está vendo? Estão falando de salvação o tempo todo, não mudou de assunto. Aí ele disse: mas vem a hora, e já chegou, em que você vai poder pedir perdão para Deus em qualquer lugar, do fundo do seu coração, e vai ser perdoado. Aí a moça deu um salto para trás. Estou falando, essa mulher é muito inteligente. Essa mulher é precursora da emancipação feminina. Ela era inteligente, muito inteligente, e sabia o que estava falando. Ela entendia de teologia que era coisa de louco. Porque ela virou para Jesus e disse: ó, você está mudando coisa demais, moço. Só o Cristo pode fazer tanta mudança. Eu estou esperando ele chegar. Ele é que vai dizer de fato como é que as coisas devem ser. O que Jesus estava mudando? Aí, irmão Samuel, obrigado. O que Jesus estava mudando? Ele estava mudando muita coisa mesmo. Porque a pergunta natural, quando Jesus disse: ó, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade, ou seja, que quem precisar pedir perdão a Deus, vai poder pedir perdão a Deus em qualquer lugar do fundo do seu coração. Quando Jesus disse isso, a primeira pergunta a ser feita para Jesus é: e o templo? Não precisa mais do templo? Aí a resposta de Jesus ia ser: o templo agora é você. Onde você estiver, você acerta as contas com o Pai na hora. Você não precisa dormir mais com pecado, não. Resolve na hora. Aí tem uma segunda pergunta: e o sacrifício? Quem vai ser sacrificado no meu lugar? E a resposta de Jesus seria: eu. Eu vou me sacrificar no seu lugar. E o meu sacrifício vai ser tão poderoso que nenhum outro sacrifício vai precisar ser feito. E aí, você vai poder pedir perdão para Deus em qualquer lugar, a qualquer hora, do fundo do seu coração. E você vai ser perdoado. Você não vai precisar dormir com pecado. Porque o judeu tinha de dormir com pecado, porque ele só ia poder ir no sábado resolver isso. Você não vai precisar mais dormir com pecado. Você resolve na hora você é perdoada e na hora você é restaurada. Aí ela disse: ó, isso é muita mudança. O senhor vai me desculpar. O senhor é um profeta, acertou tudo, estou impressionado, mas isso é mudança demais. Só o Cristo tem autoridade para mudar tudo isso. Eu vou esperar por ele. Aí ele disse: essa menina é muito esperta mesmo. É verdade, só o Cristo tem mesmo autoridade para mudar todas essas coisas. Só tem um detalhe, minha filha: eu sou o Cristo. Eu que estou falando com você, eu sou o Cristo. Eu vim para mudar todas as coisas. Então, quando a gente fala de missão, a gente fala de anunciar para todo mundo que há perdão para todos os seres humanos. Agora, é interessante que Jesus chamava o pedir perdão de adoração. Falei para vocês que mudou um montão de coisa? Não é só a fé que mudou. A adoração também mudou.
Porque quando a gente fala hoje, vamos adorar a Deus, todo mundo pensa em música. É ou não é? Pessoal, vamos adorar a Deus. Você já sabe. Ou nós vamos cantar um hino, ou o grupo o coral vai cantar, ou o grupo de louvor vai nos dirigir nos louvores. A gente vai adorar a Deus. No tempo de Jesus, adorar a Deus era ir pedir perdão. Agora, será que adorar a Deus é pedir perdão mesmo? Vamos pensar um pouquinho. Deus é maior do que a gente, tá certo? Deus é criador, a gente é criatura. Então o criador é maior que a criatura, é lógico. Sim, mas tem um outro probleminha. A gente é finito e Deus é infinito. Tá certo? E tudo que é menor que o infinito é infinitamente menor. Esse é o detalhe. Me lembro que teve uma época, agora diminuiu um pouquinho, mas teve uma época que o pessoal fazia a propaganda de Satanás na igreja. E o pessoal falava de Satanás quase como se ele fosse do tamanho de Deus. E tinha um montão de gente com medo de Satanás. Hoje também tem, principalmente esses irmãos que aprenderam a determinar a Deus, dizer que o que Jesus, eu determino, eu decreto, eu isso, eu aquilo. Então ficou um problemão para os pastores que pregam essa doutrina, porque os caras não têm mais medo de Deus, porque eles mandam em Deus. Tá certo? Eu determino, eu digo, e outra coisa, pai, se o senhor não fizer, eu rasgo a Bíblia, e pá. Bom, então você está mandando em Deus, tá certo? Então você está mandando em Deus, você não tem mais temor de Deus, você não tem mais medo de Deus. Mas aí o pastor precisa que o cara contribua mais, precisa que o cara doe casa, doe carro, doe tudo, mas ele não tem mais medo de Deus, ele não tem mais respeito por Deus, porque o que nós temos por Deus não é pavor de Deus, é respeito por Deus. Ele não tem mais, ele manda em Deus. O cara que determina, cara que decreta, cara que diz, não, eu vou fazer, Deus tem de fazer, Deus tem de fazer. Prometeu, vai fazer. Estou fazendo campanha, Deus tem de fazer. Está cheio de pastor ensinando isso aí. Aí qual o problema que cria isso para o pastor? Qual? Que o povo não respeita mais Deus. Claro, você manda em Deus, vai respeitar Deus, por quê? Deus é meu servo, tá certo? Eu determino, eu decreto, eu faço campanha, Deus tem de fazer, eu transformo as promessas de Deus em nota promissória, tá certo? Aqui, ó, só assinou a nota promissória aqui, ó. E aí como é que você faz para o povo, então, fazer o que você precisa que o povo faz? Você faz o povo ficar com medo do diabo. Você começa a dizer, ó, brecha, hein? Ó, não fizer, dá brecha para o diabo entra na tua casa, acaba com tudo. Ó, você está dando direito legal para o Satanás, hein? Está dando direito legal para o Satanás. Cuidado, hein? Que direito legal para Satanás, ô Zé? Jesus Cristo satisfez a justiça eterna, o princípio de justiça da Trindade. Que direito legal, você bebeu? Nem lê a Bíblia mais, né? Não lê, para dizer uma bobagem dessa, não lê mesmo, nem sabe do que está falando. Mas precisa pôr medo do diabo, porque senão o povo não faz o que eu mando, porque eles não respeitam mais Deus, tem de respeitar alguém. Está vendo? É o que eu falo, mudou um montão de coisa. Xiii, mas mudou coisa que só Jesus na causa, viu? Só Jesus na causa. Agora está cheio de crente com medo do diabo. Porque não pode dar brecha, hein, irmão. Dá brecha. Que brecha, irmão? Onde é que está escrito isso na Bíblia de brecha? Não, a Bíblia fala da brecha. A Bíblia fala que é para a gente estar na brecha. Como atalaia, intercessor. De que brecha que você está falando?
Ele não sabe. Não lê a Bíblia, vai saber como. O pastor que pregou isso também não leu a Bíblia. Não sabe o que está falando. E nem sabe que espírito está ouvindo. Não tem mais discernimento de espírito. Nem sabe que espírito está ouvindo. Que se soubesse, não falava. Não falava. Porque qualquer um de nós aqui que tem sensibilidade espiritual sabe de onde vem a voz que diz que Deus tem de fazer o que eu quiser. Você não sabe? Eu sei. Eu sei. É a voz do cara que foi incomodar os nossos pais no jardim. Ele sempre ensinou isso. Desde tempos perdidos na memória. Só que antes ele não contava com os pastores, agora conta. Aí o que nós fazemos, então? Fazemos o povo ter medo do diabo. Porque dá brecha, direito legal, Satanás entra e tal, porque o devorador e tal. Quem é que libera o devorador na Bíblia? O devorador anda porque quer? Quem é que libera o devorador na Bíblia? Quem? Deus. E quem repreende o devorador na Bíblia? Quem? Deus. Quem foi que disse para o povo de Deus que o devorador faz o que quer? Onde está escrito isso nas Escrituras? Onde? Lugar nenhum. Não está escrito. Não está escrito aí. Só que se algum dos inspirados do Senhor para escrever a Bíblia esqueceu de escrever e agora tem um inspirado que recebeu a inspiração sem estar na Bíblia. Mas ó, eu duvido, hein? Quero aqui julgar ninguém, mas eu duvido que os homens inspirados por Deus esqueceram de escrever alguma coisa que Deus inspirou. Eu duvido. Então eu tenho mais a tendência de achar que esse povo está inventando. E se está inventando com segundas intenções. Porque não está na Bíblia. Então, vendo como mudou tudo? Mudou, né? Mudou. Pois é, então a gente é infinitamente menor que Deus e o diabo também. Que é isso que eu ia dizer. Que o pessoal pintava o diabo como se ele fosse quase do tamanho de Deus. Eu me lembro de um irmão que chegou para o pastor e disse: pastor, o diabo... O pastor disse: ih, rapaz, o diabo é criatura. O diabo é menor que Deus. O diabo é finito. Deus é infinito. Tudo que é menor que o infinito é infinitamente menor. O diabo é infinitamente menor que Deus. Para com isso. Você não sabe o que você está falando. Você está falando de Deus, homem. Você está falando de Deus, homem. O que você pensa que você está falando? Do dono da mercearia na esquina? De quem você pensa que você está falando? Você está falando daquele ser que as Escrituras dizem: então disse Deus, haja luz, e houve luz. É desse ser que você está falando. Você não chega para ele e diz: ó, é o seguinte não. Não é o seguinte não. De joelhos, moço, de joelhos. Com Deus a gente só fala de joelhos. De joelhos, moço. Ninguém fica em pé diante do Altíssimo. De joelhos.
ou se ajoelha ou é lançado em terra. Pode escolher. Essa opção eu tenho e você tem. Tem duas possibilidades. Ou eu e você espontaneamente nos ajoelhamos, ou ele joga a gente na terra. Qual que você escolhe? Fica à vontade. Ó, de pé, não fica não. De pé não fica não. Esse é o ponto. Então, será que adorar a Deus é pedir perdão mesmo? Vamos pensar um pouquinho. A gente diz que Deus é santo. E Deus é santo mesmo. 3 vezes santo, tá certo? Só que o santo que eu e você conseguimos dizer é infinitamente inferior do santo que Deus é. A gente diz que Deus é amor. Deus é amor mesmo. Tá certo? Só que o amor que eu e você conseguimos dizer é infinitamente menor do que o amor que Deus é. Então, quando é que a minha palavra e a sua palavra encontram Deus? Quando eu e você dizemos: Pai, me perdoa. O Senhor está certo, eu estou errado. Santifica o teu nome e faz a tua vontade. Aqui, eu e você adoramos a Deus. Nós o reconhecemos como a verdade do universo, o Senhor do universo, e que a vontade dele é a única coisa que no universo um ser criado tem permissão para fazer. Sabe que permissão que eu tenho de Deus para fazer? A vontade dele. Sabe o que Deus permite que eu pense? A vontade dele. Sabe o que Deus permite que eu fale? A vontade dele. Tudo mais que eu fizer que não for a vontade dele é rebelião. Ele me perdoa, mas é rebelião. Porque no universo, todas as criaturas têm autorização para fazer uma coisa só: a vontade de Deus. Deus tolera a rebelião até um determinado ponto. Porque quando João Batista começou a pregar e depois Jesus continuou, a mensagem deles foi a seguinte: vai acabar a festa. O reino de Deus é chegado. Está chegando uma nova realidade no universo, onde só a vontade de Deus será feita. E Deus, na sua graça e misericórdia, está dando a chance a todos os seres humanos para saírem do estado de rebelião e virem para o estado de adoração. É uma chance que Deus está dando para todos nós sairmos do estado de rebelião e virmos para o estado de adoração, onde a gente pede perdão e se submete para que só a vontade de Deus seja feita. Por isso que eu fiz a brincadeira lá e o Samuel respondeu à altura.
É a vontade de Deus mesmo? Ah, é, porque estava caindo. Ah, então tá. Porque se não fosse, é rebelião. É rebelião. E depois não fica dizendo, não, porque os anjos do Senhor negativo. Anjo do Senhor não tolera rebelião. Anjo do Senhor não tolera rebelião. Anjo do Senhor não tem nada com rebelde. Basta você se lembrar que Lúcifer meteu a cara para fora e os arcanjos cortaram a cabeça dele. A Bíblia não diz e Deus expulsou. A Bíblia diz, os arcanjos disseram para Satanás, você não passa. Você não passa. E lançaram-no para as trevas eternas e Deus sancionou o que os arcanjos fizeram. Você não passa. Você está pensando o quê? Vou subir ao monte da congregação e serei semelhante ao Altíssimo? De jeito nenhum. Você não passa. Os anjos eleitos puxaram a espada e acabaram com a festa. E o João Batista e o Senhor Jesus disseram a mesma coisa agora para nós. Ó, acabou a festa. O reino de Deus é chegado. Arrependei-vos. Do quê? De não fazer a vontade de Deus. Peçam perdão. Então, adorar a Deus é pedir perdão. Aí a gente sai do estado de rebelião e vem para o estado de adoração. O que é o estado de adoração? É a gente dizendo, Senhor, a gente reconhece que só a Tua vontade é que tem de ser feita no universo, que a Tua vontade é a única coisa boa, a única coisa perfeita e a única coisa que realmente dá alegria. Perdoa, gente. Eu estou errado. O Senhor é que está certo. Faz a Tua vontade. E aí, Jesus disse para essa moça, agora vocês vão poder fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora. Porque eu estou garantindo a vocês livre acesso ao Pai para pedir perdão. Esse é o ponto. E aí os discípulos chegaram. E os discípulos chegaram, trouxeram comida. Disseram, aí Jesus, compramos uma comida boa. E Jesus disse, não, já me alimentei. Ué, será que alguém trouxe comida? Primeiro eles estranharam que Jesus estava falando com mulher, porque Jesus é um mestre, um rabi. Os rabis não falam com as mulheres, Jesus está falando. Jesus foi quebrando paradigma de tudo quanto é lado, né? Emancipou as mulheres, levou as mulheres para serem discípulas também, transformou a mulher em missionária. Jesus fez uma revolução. Ainda se deu ao trabalho de ir até Sicar para conversar com uma mulher, ver se pode. Ainda uma mulher cheia de problema. E ainda se apresentou para ela como não tinha se apresentado para ninguém. Vê se pode, só Jesus mesmo para fazer essas coisas. Hoje os servos de Jesus não deixam as mulheres nem atravessar direito a rua, mas Jesus tratava as mulheres como discípulas. Que era um negócio quase inexplicável naquele tempo. Bom, os discípulos chegam com a comida. Então, senhor, vamos comer? Não, já comi. Ué,
Quem é que trouxe comida para ele? Mas Senhor, como o Senhor comeu? Isso aqui é um lugar deserto. Como o Senhor comeu? Aí ele disse, sabe o que é? Tem uma coisa que me alimenta e vocês não sabem. E o que me alimenta é fazer a vontade daquele que me enviou. E realizar a obra dele. Eu acabei de fazer isso. Vocês viram aquela moça saindo daqui? Ela se arrependeu. Ela se arrependeu. Essa era a vontade do meu pai. Que ela se arrependesse. Ela se arrependeu. Valeu a pena eu ter vindo a Samaria. Agora eu entendi porque que o pai disse, vai para Galileia, mas passa primeiro em Sicar. Tem uma mulher lá. Eu quero ter um encontro com ela hoje. Ela está clamando por mim e não sabe. Mas eu vou encontrá-la através de você. Vai lá. Fala para ela que as coisas mudaram. Aí Jesus está dizendo para os discípulos, está vendo? Estou feliz, eu estou que não me aguento de felicidade. Porque ela se arrependeu. E aí ele disse assim, sabe de uma coisa, meus meninos? Vocês ficam dizendo que falta 4 meses para as coisas se fazerem. Que não é assim, não é tão simples assim evangelizar. Que está complicado. Vocês não sabem o que o Espírito Santo está fazendo. Tem um montão de gente desesperado para pedir perdão para Deus, mas não sabe como. E vocês sabem. Vão lá dizer para eles. Vão lá dizer para eles o que é adorar a Deus. Vão lá dizer para eles que todo mundo pode pedir perdão e ser perdoado. Agora, diga para eles que é pedir perdão, não é pedir desculpa. Porque hoje tem um bocado de crente que pede desculpa. Não, sabe o que é? Também, se você estivesse na situação que eu estava, a carne é fraca, né? Você está pedindo perdão ou você está apresentando desculpa por ter pecado? Não, você sabe o que é? É que eu tenho uma enfermidade. Oi, você tem uma enfermidade? Chama os presbíteros, eles ungem você e você vai ser curado. Qual é a sua enfermidade? Não sabe o que é, eu não me aguento. Ah, você não se aguenta. Bom, você veio aqui para pedir perdão, ou você veio aqui para apresentar as desculpas por que você peca e vai continuar pecando? Se você veio aqui explicar por que você peca e vai continuar pecando, tá bom, você já explicou. Tchau. Não, mas o senhor não vai. Não vou nada. Você só veio explicar, já entendi. Então, tchau. Então, não conto mais com você, então, né? Você está fora, né? Não, vou continuar aqui. Não vai não. Vai não. Como é que você vai continuar? Não, vou continuar aqui no meu cargo. Não, vai não.
Mas não, se eu continuar amando você, você é muito bem-vindo, você pode vir a hora que você quiser, a porta está aberta para você, mas você não vai continuar, não. Por que não? Porque aqui, meu filho, é lugar de gente que pede perdão, não é de gente que se desculpa por ter pecado. Aqui não é lugar de gente que explica por que peca. Aqui é lugar de gente que cai de joelho e diz: Pai, eu pequei, o Senhor está certo, eu estou errado, me perdoa e me transforma. Se você veio aqui pedir perdão, tudo bem, você vai ser perdoado, está tudo resolvido, continua tudo igual. Mas se você veio aqui só explicar, está fora. Está fora. A fé cristã não é a fé de gente que não peca. A fé cristã é a fé de gente que sempre pede perdão. E de perdão em perdão é transformado em gente cada vez mais parecido com Jesus. Ou seja, gente que cada vez mais faz a vontade de Deus. E é isso que nós anunciamos quando nós anunciamos o Evangelho. E foi isso que Jesus disse para os discípulos dele: os campos estão brancos para a ceifa. O que ele estava dizendo? Está cheio de gente desesperada para pedir perdão a Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo mexeu com eles. O Espírito Santo os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convenceu-os que eles estão errados. Só que o Espírito Santo agora espera que você, como o Pedro, se desloque da casa de Simão Curtidor e vá para a casa de Cornélio, dizer para ele como é que se pede perdão. E como é que se é perdoado. E por que é que a gente pode ser perdoado? Isso é fazer missão. É explicar por que a gente pode ser perdoado, e explicar por que a gente pode ser perdoado é contar a história de Jesus. E dizer: por causa de tudo que Jesus fez, por causa da sua morte e da sua vitória sobre a morte, você pode ser perdoado. O Pai perdoa você porque o Filho já se sacrificou no seu lugar. E o perdão do Pai transforma você. Porque o Pai não apenas perdoa, purifica. Não é isso que está escrito? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Ele nos transforma. Porque também, irmãos, ser perdoado sem ser transformado é como trocar de roupa sem tomar banho. Não tem graça. Não tem graça. Agora a roupa suja dos dois lados. Jesus não ia fazer isso com a gente. Ele perdoa e transforma. Isso é fazer missão. E aí Jesus disse, obrigado, irmão. E aí Jesus disse para os discípulos: vão lá falar para aquele povo lá, rapaz. Eles estão prontos para pedir perdão. O Espírito Santo já mexeu com eles. Vá lá dizer para eles que todo mundo pode ser perdoado, que tem perdão disponível, e conta por que eles podem ser perdoados e do que eles estão sendo perdoados.
Eles não estão sendo perdoados das mentiras. Eles não estão sendo perdoados dos adultérios. Eles não estão sendo perdoados dos assassinatos. Eles não estão sendo perdoados dos roubos. Eles estão sendo perdoados daquilo que fez deles adúlteros, daquilo que fez deles mentirosos, daquilo que fez deles ladrões. E sabe o que fez deles tudo isso? O fato de que eles não se submetem à vontade de Deus. Eles não respeitam Deus. E eles não entendem que no universo nós só temos permissão para fazer uma coisa: a vontade de Deus. E que a vontade de Deus é que é perfeita. E a vontade de Deus é que é o que há de bom no universo. E o que dá a verdadeira alegria. Então o sujeito não pede perdão porque roubou. Ele pede perdão por ser uma pessoa que desrespeita tanto a Deus que rouba. Que desrespeita tanto a Deus que mente. Porque quando Moisés deu a lei para a gente, ele não deu a lei dizendo, se você parar de roubar, está tudo bem. Ele deu a lei para a gente perguntar, mas por que eu roubo? E aí a lei responde, porque você não respeita Deus. É isso que é levar a bênção do Cordeiro para toda a humanidade. É isso que é abençoar a humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é isso? É assim. Com perdão e com transformação. É assim que a bênção de Abraão chega aos gentios. E é assim que o Espírito prometido chega a nós. Porque a gente pediu perdão. E agora, a gente pode pedir perdão. Porque Jesus Cristo garantiu para a gente essa possibilidade. E a gente vai ser perdoado. Porque Jesus Cristo satisfez a justiça eterna. Então o Pai vai perdoar a gente. E a gente vai ser transformado. Porque Jesus Cristo venceu a morte. E por isso o Pai pode comunicar a vida. A vida abundante. Isso é fazer missão. Esse é o chamado. E não se preocupa, o Espírito Santo já foi na nossa frente. Ele já preparou o coração de um montão de gente. Tem um montão de gente do lado de fora ali, pronto para pedir perdão. Eles só não sabem como. Mas eu sei. Você também sabe, não sabe? Então vamos lá falar, irmão. Tem nações inteiras querendo pedir perdão. Eles não sabem como. Mas eu sei. Você sabe. Vamos lá falar, ué. Famílias inteiras querendo pedir perdão. Que foi exatamente o que a moça disse para Jesus. Eu sei que eu tenho um problema para resolver com Deus. O Espírito Santo me incomoda. Ou você acha que Jesus foi a Sicar? Por quê? O Espírito que o ungiu disse,
Tem uma senhora lá que eu estou incomodando, mas eu estou incomodando um tanto, que ela está que não se aguenta mais, mas ela não consegue mais respeitar as autoridades religiosas do seu povo, nem dos judeus. Vai lá, se apresenta para ela, que ela está pronta para pedir perdão. Bocado de gente aí, irmão, bocado de gente aí, irmã, que senta do seu lado no ônibus, no banco de escola, na fábrica, no escritório, que o Espírito Santo já incomodou de um tanto que eles estão prontos para pedir perdão. Às vezes não sabem. Não sabem como. Tem tribos indígenas prontas para pedir perdão. Ronaldo Lidório chegou lá nos Cocombas, em Gana, todo mundo dizendo, meu, esse é um povo fechado. Da noite para o dia, ele tinha uma igreja de 5.000 pessoas. O Espírito Santo tinha incomodado aquele povo de um tanto, que tudo que ele fez foi dizer para o servo dele, vai lá, eu já incomodei esse povo está pronto para pedir perdão. E a gente não celebra mais, ou celebra menos, né? Também não é assim. Porque só entre nós, não precisamos espalhar. Fica só entre nós. Já faz um bom tempo que a gente parou de pedir perdão. Já faz um bom tempo que a gente parou de pedir perdão. A gente toma decisões ministeriais sem pedir perdão. A gente toma decisões em casa sem pedir perdão. A gente não consulta mais Deus, a gente diz para Deus. E todo mundo. Senhor, abençoa que ora esse irmão aqui. Dá para ele a tua sabedoria, faz que as coisas deem certo. Senhor, bota esse irmão aqui no centro da tua vontade. Que é só a tua vontade que tem de ser feita. E não tem coisa melhor para esse irmão ter do que estar no centro da tua vontade. Se ele precisar de perdão agora, perdoa ele, Pai. Para que ele possa ser usado e possa falar a tua palavra. Mas nós não oramos mais assim. O irmão vai ficar até ofendido. Pastor Ariovaldo Ramos. Como é que eu vou orar pelo pastor Ariovaldo Ramos? Dizendo, Pai, perdoa-o se ele precisar ser perdoado. Pastor Ariovaldo Ramos. E o irmãozinho que acabou de chegar no reino, chamado Zé da Silva, é exatamente a mesma coisa. Homens por quem o Senhor derramou o seu sangue na cruz. E a única coisa que distingue o pastor Ariovaldo Ramos e o Zé da Silva é que o pastor Ariovaldo chegou 40 anos antes dele. Mas continua sendo aquele mesmo homem, de joelhos diante da cruz, dizendo, Pai, a cada dia, sonda-me, conhece meu coração, perscruta os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, me perdoa, me perdoa, me perdoa, e faz só a tua vontade. Tomem cuidado com esse negócio. Está cheio de gente grande no reino de Deus. Mas no reino de Deus só tem um ser grande. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome dele de eternidade e eternidade.
que todo joelho se dobre, a começar do nosso, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua diga uma coisa só: Tu és o Senhor. Glorificado seja o teu Pai, que te fez Senhor sobre nós. Uma só coisa. Eu, você, só somos o que somos por causa do sangue e da ressurreição. E eu e você andamos de joelhos, confessando: Jesus Cristo é o Senhor. Bendito seja o nome dele. Glorificado seja o Pai Celeste, que entregou o seu próprio Filho para ser Senhor sobre nós. Cuidado. Cuidado. Esse montão de gente grande significa uma coisa só: a rebelião se instalou no nosso meio. Porque os servos de Deus não levantam a cabeça. Os servos de Deus caem de joelhos, curvam a cabeça e colocam-no na terra e dizem: Bendito Senhor, que queres que nós façamos? Glorifica o teu santo nome. Bendito seja o teu nome, que nenhum outro nome seja mencionado a não ser o teu, que nenhum outro nome seja invocado a não ser o teu, que nenhum outro nome seja honrado a não ser o teu. Bendito sejas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que deste a vida por nós, que o teu nome seja honrado e a tua glória reconhecida. É isso que nós somos, irmãos. Que mais que nós somos? Pelo amor de Deus, que mais que nós somos? Qualquer outro caminho além desse é o caminho de Lúcifer. E você sabe onde vai dar o caminho de Lúcifer. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o Espírito Santo, que prepara homens e mulheres em todas as raças, tribos, línguas e nações para pedirem perdão. Bendito seja o Pai, cujo amor explica todo o movimento da Trindade. E assim serão benditas todas as famílias da terra. E a bênção de Jesus chegará a todos. E o Espírito prometido poderá habitar aos seres humanos a quem ama. Que Deus nos abençoe.